E aqui, num grupo de defesa civil, que eu faço parte, e que também bombeiros e secretários, vereadores, enfim, um monte de gente faz parte ali. Ali também é um grupo, né, de informações verídicas, né? Porque nós temos... Aconteceu o seguinte, né? O governador do estado, Eduardo Leite, colocou ali, não, como é que chama o... Nota oficial. Olha, fez um discurso, fez um vídeo pedindo recursos, né? E o pessoal tirou o vídeo e botou uma outra chave do Pix, aquele cantinho ali, né? Naquele cantinho, e botou uma outra chave do Pix. Até isso acontece, né? Daí o pessoal tá usando o vídeo do governador, colocando um outro código de barras, é isso? QR Code, desculpa. É um QR Code. Então estão usando outro QR Code para pedir dinheiro para si, para suas instituições, para fazer sacanagem, né? Então tem até isso. Tem até isso nesse momento. Está aqui conosco o Leonir Taufi. O Leonir Taufi, além de cidadão caxense, ele é um grande amigo, advogado, mas é um cara que tem uma preocupação muito grande, estudou na própria universidade, né, de Caxias do Sul, que hoje, a partir de hoje, é nossa parceira comercial. Já está tomando um café aqui numa xicrinha. Com patinhas. Patinhas de gatos, não sou apaixonado por gato. Toma e... Aqueles caras bem deselegantes, mano. Toma e fica quieto. Tu me chamou aqui pra conversar. Uma xicrinha de... Lá em casa, assim, ó, Leonir. E depois eu vou fazer o gancho para aquilo que está acontecendo. A gente está rindo aqui porque a gente quer tornar o programa leve também. Mas, assim, nós somos apaixonados por gatos, né? E nós estamos impressionados também com todas as imagens que a gente vê a respeito das cidades inundadas, né? Os moradores esperando o resgate, e aqueles que são resgatados, meu Deus do céu, eles não saem sem os seus animais. São os cães, são os gatos, né? Então as pessoas saem agarradas nos seus animaizinhos também, né? Evidentemente que nem todos se salvam, né? As pessoas dizem, não, tem que salvar as pessoas, mas as pessoas e os animais, e as pessoas saem agarradas, assim, são cenas, assim, emocionantes. E nós vamos falar sobre tudo que está acontecendo em relação ao clima. Tudo bem, Leonir? Obrigado pela presença aqui de manhã cedo no programa Acredita. Bom dia, Alberto. Bom dia, Margot. O café tá maravilhoso, realmente. Esse café de patinhas aqui tá uma delícia. Café de patinhas. Essa xicrinha vai ficar. Eu quero dizer que a xícara foi porque a gente é ambientalmente correto também, né? Sim. Eu não poderia dar com certeza. Um copinho descartável para o Leonir, né? Exatamente. Justamente para o Leonir, não. Exatamente. Mas bom dia aos ouvintes também do programa Acredita. Nós temos que dizer bom dia, porque na verdade, Alberto, a gente vem... E Margot, nós estamos há 10 dias, né, e compartilhando e vivendo situações dramáticas, e às vezes precisa, eu vou pegar o gancho que tu está falando do pet, às vezes as pessoas perderam perderam tudo, então o que resta para as pessoas são as pessoas, os amigos e tal, e é o pet, que para poder se manter ainda com esperança, se manter um pouco com sanidade mental. Verdade. Então tem que ter essa sensibilidade de compreender isso. Então não é assim, ninguém está carregando no helicóptero um cavalo, né? Embora também tem pessoas que se apegam a isso. Mas é importante entender essa sensibilidade e percebendo isso, algumas autoridades, por exemplo, falando isso também, né? No resgate é importante disso. E é bom dizer também que nos locais aqui onde, né, ginásio do SESI e em outros locais aqui, mesmo no Salão do Sagrado da Família, onde a pastoral da pessoa em situação de rua está fazendo lá, recebendo todo mês de maio as pessoas em situação de rua, também tem um lugar para os pets, né? Se as pessoas estão preocupadas com isso, né, também tem um lugar para os pets, porque surgiu outra informação falsa, né, nas redes sociais, de que não estavam aceitando os pets nesses locais. Então, vamos dando as informações verídicas a respeito de tudo isso. Leonir, qual é que é o curso, o que tu estudou na Universidade de Caxias do Sul a respeito da questão do meio ambiente? Porque tu és advogado, mas também o Leonir tem uma experiência muito grande no setor público, e foi diretor do SAMAI e foi diretor
da Codeca, né? Que estão também nesse grupo de defesa civil e estão fazendo um serviço muito importante, né? Em tudo que está acontecendo aqui em Caxias do Sul. Na universidade, com muita honra, eu, além de estudar, sou graduado em Direito na universidade, especialização em Direito Ambiental. Fui presidente do DCE naquela época. De cabelo comprido e tal, né? Exatamente, cacheado. E também não concluí, mas cursei Engenharia Ambiental na universidade também. Mas, Alberto, e aí te agradeço ali para a gente poder... E sou um produtor rural também. Produtor rural. Orgânico. Que isso também é importante. Também é importante. Mas antes de tu continuar, sem querer ser chato, interromper do entrevistado... Tu já me botou a tomar um café. Agora já tô igual o Marcos Mion ontem no show da Amadora, interrompendo a outra apresentadora. Que, aliás, foi o assunto mais comentado no Twitter, no X. Né? No X. Eu quero dizer que o jornalismo tem algumas etapas, né? Primeiro, acompanhar tudo que está acontecendo, um factual, né? E isso a equipe da Rádio Caxias está fazendo, né? Tem um momento que tem que dar esse serviço, fazer esse serviço, é um momento, poxa, onde é que o pessoal está sendo obrigado, o que pode as pessoas doarem, fazer esse serviço, é um outro momento. Mas nós temos que ter um terceiro momento, que é continuar dando essas informações e avaliar o porquê disso tudo. E é essa a proposta da vinda do Leonir, a gente avaliar o porquê disso tudo. Não é achar culpados, mas tem uma explicação, ou pelo menos tem um caminho. E o Leonir, nós vamos pensar a respeito disso, das nossas próprias atitudes com a natureza. É por isso que eu queria te interromper, e foi uma interrupção boa, né, Leonir? Ótimo, perfeito, é sempre perfeito, oportuno. Muito obrigado. Muito obrigado. Aquilo que nós estamos... Tentar ajudar um pouco numa reflexão. Na verdade, a gente não tem a pretensão de, né? É fazer uma reflexão. Amanhã de domingo, esse programa realmente ele tem uma comunicação humanizada. E as pessoas todas, nós todos, na verdade, a gente está doído, com o coração apertado, sofrido, vendo a situação toda. E aquilo que eu digo, o pior do desespero que nós estamos vivendo é a desesperança. Né? Nós não podemos deixar de acreditar que é possível nós reverter o quadro atual, emergencial atual, e nós construir um mundo melhor. Acho que é isso que é importante. Mas, Alberto, quando a gente fala... Primeiro nós temos que entender. Né? Eu vou falar de forma coloquial. O que está acontecendo? É normal, tem uma situação normal que... Nessa época do ano, que na mudança de estação, nós vemos um clima tropical, aqui no sul especialmente, que nós somos influenciados por massas frias que vêm da Patagônia e elas se chocam, né, com as massas quentes que estão aqui ainda ou que vêm do norte, do centro-oeste. Isso é normal. Então, por isso que nós, o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vive isso. Neste momento, nós temos... essa situação que é agravada pela questão do El Niño e é agravada por uma massa muito resistente e muito quente, né? Que está estacionada aqui no estado e está despejando toda a água possível no estado. É uma questão climática que nós estamos fazendo. Mas eu acho que é importante que a gente possa refletir um pouco, minimamente, quando a gente está no meio de uma emergência climática, e isso é importante compreender, nós estamos numa emergência climática, nós temos 3 situações. Nós temos que trabalhar ações mitigatórias, de mitigação, que o que é? Nós temos que resolver, enfrentar o problema, ver o que a gente pode fazer para diminuir esses problemas, né? E medidas concretas, e aí nós estamos errando muito, porque nós temos aí... Não tenha dúvida que nós estamos vivendo um aquecimento global e que nós temos uma legislação ambiental boa e que ela vem sendo destruída. Nós temos que falar isso. Nós temos projeto. Aqui no estado, por exemplo, nós tivemos no último período, em 2019, 2020, o Código Ambiental ele foi flexibilizado. Ele permitiu o avanço
do uso da área, da terra, e próximo às nascentes, próximos aos arroios e na área de encosta. Exatamente onde nós estamos tendo os problemas. Exatamente onde temos problemas. Essa é a questão. Quando se diz que tem que ter uma preservação próximo do rio ou nas encostas, tem algum sentido. Não, é importante, Leonir, repete isso. Repete isso, porque é importante a gente repetir sobre essa questão da flexibilização do Código Ambiental. Quer dizer, assim, algumas pessoas acabam levando isso apenas por lado da polarização política, porque não já estão polarizando, mas isso é um fato concreto que a gente está falando de natureza, do planeta. E nós estamos falando nisso, nós temos no Congresso Nacional, por exemplo, várias legislações que buscam concretamente, né, vários projetos de lei, o 364, o PL 364 é o mais importante dele, já aprovado na CCJ, né? Inclusive com destaque de alguns deputados gaúchos, flexibilizando exatamente as questões mais fundamentais, que é diminuindo a área de preservação da mata ciliar. Concretamente isso. Então nós temos questões concretas, nós estamos vivendo uma emergência climática. Alô? Nós estamos vivendo uma emergência climática, onde nós temos governos, eu falo governo no geral, que é município, que é estado, que é União Federal, que é legislativo, eu falo todos. Ao longo do tempo. Exatamente. Que eles estão, ao invés de nós tomar medidas mitigatórias, que previnem, estão fazendo o contrário. Estão incentivando a moratória para grandes violadores ambientais. Nós temos situações aqui muito debatida no último dia. Essa questão do desmatamento na Amazônia é uma coisa muito concreta que interfere no clima aqui. Nós temos aqui concretamente, e isso já é cansado, o clima da Amazônia. Mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver conosco. Existe uma massa de ar, que é o chamados rios voadores na Amazônia, que eles fazem o ciclo e exatamente desembocam, falando no linguajar, aqui na região sul. E isso é interferido diretamente pelo clima, pela temperatura da Amazônia. Leonir, eu lendo durante a semana muitas coisas a respeito do assunto em várias revistas, né, do Brasil inteiro, a gente vai buscando, vai pensando algumas informações. Uma delas, que fecha com o que tu falaste, que as projeções dos principais modelos meteorológicos do mundo indicam que o mês de maio, junho e julho, as temperaturas seguirão acima da média para o período do ano em todo o Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul. Né? Então, essa é uma informação concreta, eu não tenho aqui, eu me esqueci de colocar a fonte, mas é fonte fidedigna, com exceção do Rio Grande do Sul. Quer dizer, as temperaturas estão acima da média. Até bem pouco tempo atrás a gente estava com 35 graus quase em Caxias do Sul, né? 35, 36 graus, né? Mas e as pessoas dizem assim, ó, eu sou uma pessoa, você, a Margot, a gente é uma pessoa, eu, por exemplo, sou católico, né, eu sou católico praticante, sou uma pessoa devota, sou uma pessoa, mas mas não dá para culpar tudo para a questão divina. Não dá. Não. Nós temos que olhar a resposta que nós estamos fazendo. E a população ouvinte, o nosso ouvinte qualificado, assim, ó, a gente não está colocando culpa de A ou B. Agora, que existe um movimento a nível de legislativo, de poder executivo. Primeiro, a falta de políticas concretas naquilo que é prioridade. Isso é evidente. Não se discute isso. Para mim, a questão da emergência climática, ela tem que ser a prioridade central dos governos. Porque a partir disso, tu começa a tomar ações. Então, concretamente, senhor, que tem que ter, ela tem que ter interferência sobre tudo. Nós estamos falando isso. Uso do solo. Onde que está a situação? Uso do solo urbano, o solo rural. Nós temos que falar às pessoas, não é possível construir em costa. Você dizia isso está no Código Florestal, está no Código Ambiental brasileiro, a questão da proteção dos topos de morro. Qual a situação mais grave que nós estamos vivendo hoje? A questão dos topos de morro. Né? A questão da beira de rio, é isso que nós estamos falando, na beira do rio. Por quê? Porque a natureza pede, para que na beira dos rios se preserve, para que ali diminua o assoreamento, para que os rios possam fluir normalmente,
Por que se diz das áreas das nascentes, que são recargas de água? Ali funciona como esponja. O que a gente faz? O que nós estamos feito? Mitigando, nós estamos, aliás, permitindo, flexibilizando a preservação disso. Essas águas de recarga, elas funcionam como esponja que retém a água. Se você diminui um banhado, se você retira um banhado, você permite que a água, que é nascente, ela vai vir, ela cai, ela vai vir, ela acelera o acesso aos rios. Isso é causa exclusiva? Não. Nós estamos falando de fatores que potencializam, que agravam. Haverá aqueles que vão dizer, não, mas sempre teve enchente. Sempre teve, é verdade. Sempre tem eventos climáticos, existem, sempre existiram. A gente até no jornalista comparando, né, Porto Alegre, o estado, a 1941, a gente recorda, né, faz o comparativo. Ok, mas nós estamos falando que tem fatores que estão agravando. A recorrência desses fatos, nós tivemos 6 meses, 3 ocorrências importantes, graves, né? A recorrência disso e a gravidade dos problemas. Então, se nós não achar, nós podemos continuar achando, negando que existe aquecimento global, negando que isso tem interferência. Isso tem interferência na nossa vida. E é tão falta de lógica. Eu falo, Alberto, assim, só para dar uma concluída, sabe que eu tenho militado bastante na questão ambiental rural, porque eu estou produzo morangos, produzo o Nogueira Pecan e tal, e sabe disso além da minha atividade profissional como advogado. Eu tenho dito isso. Qual é a profissão que mais é atingida pelas mudanças climáticas? O agricultor. E aí, o agricultor, o produtor rural, é que mais quer, né, transgredir, no sentido de avançar os limites que a natureza impõe. Eu falo isso de pessoas, eu vejo vizinhos, eu vejo parentes, eu vejo amigos fazendo isso. Ah, não, mas eu quero aproveitar mais a área e não preciso deixar 30, preciso deixar 10 próximo do rio, me ajuda. Depois que o rio vem e leva embora a produção, as pessoas, mas tu vê a ameaça. Não. É importante saber que a questão ambiental, eu disse isso outro dia, quase apanhei, mas falei, né? Alguém viu, e nós temos uma liderança ambiental mundial, que é a Marina Silva, no país, entre outros tantos, né? Mas ela estava na TV e numa comunidade aqui perto, no interior, ela dizia assim, olha, essa aí tem que mandar prender. A pessoa me disse isso. Eu disse, essa é a principal aliada. Proteger o meio ambiente vai proteger o futuro, especialmente dos produtores rurais. Porque eles são os primeiros que sofrem a seca, a inundação, a chuva. Imagina quantas pessoas faz 10 dias que só chove. Tem soja, tem produção para colher, não consegue colher. O que o produtor faz agora? Tem que exportar para a Ceasa, que é onde ele exporta. Nós estamos sem acesso. Verdade. Então, nós somos os maiores produtores, né, de hortifruti granjeiros. E como é que tu transporta? Não tem. Como é que tu transporta? Não tem como. Então, assim, isso que eu estou dizendo. Uma coisa está envolvida na outra. Está envolvida na outra. Então, nós precisamos ter medidas mitigatórias. Nós temos que se adaptar à situação. E se adaptar não é ficar acomodado, mas criar medidas exatamente que possam enfrentar isso. E nós não podemos simplesmente trabalhar. Tem que fazer nesse momento, que é a questão de reparar os danos, que é o que nós estamos fazendo. Só que nós estamos só fazendo isso. Só fazendo isso. 340 milhões de reais, que é o que foi investido na última ameaça, na última coisa, com dinheiro do governo federal, do governo estadual, dos municípios aqui, 340 milhões de reais, não foi usado R$1 para prevenção, para um projeto. Isso me espanta. Nós não conseguimos dialogar com as pessoas minimamente de poder recompor as beiras de rio. Sabe? Não conseguimos pensar nada disso. Não sequer foi mapeado as áreas de recarga, os banhados. Eu falando áreas de recarga são os banhados, são os pequenos arroios que aflui tudo. O que está acontecendo em Porto Alegre é um exemplo claramente disso. Afluem. É o exemplo claramente disso. Ah, mas eu não tenho responsabilidade, eu sou uma pequena propriedade. Sim, o pequeno banhado que você drenou e que você acelerou a água contribui
minimamente, mas contribui com a aceleração da água que chega no Guaíba. Se nós pensar dessa forma, que todos nós temos uma parte de responsabilidade nesse caso, obviamente, muito mais de quem está destruindo a legislação ambiental. Muito mais quem não tem projeto de pensar nessa emergência climática. Mas nós todos temos algum ponto de responsabilidade no que está acontecendo. Nós temos que olhar para isso. Bom, o Leonir falou sobre a Amazônia, eu quero falar sobre a Mata Atlântica também, né? Porque parece que não tem nada a ver com aqui. E até li uma entrevista do Luiz Fernando Guedes Pinto, que é o presidente do SOS Mata Atlântica. Ele disse assim, olha, não tem um plano B. Não tem plano B. Não dá para ir para outro planeta. Não tem plano B. Não dá para ir para outro planeta. Né? Foi a frase que chamou a reportagem. O pessoal está mandando um recado no 3289-3093. Nós não temos ainda respostas para alguns pedidos, né? Eu peço que as pessoas coloquem o seu nome também. E a gente está repassando já para o grupo de defesa civil que eu faço parte aqui no WhatsApp. Então, na medida do possível que a gente tiver essas respostas, a gente vai respondendo. Tem gente mandando áudio, por favor, não mandem áudio, escrevam, né? E se apresentem aqui no 3289-3093 ou no meu WhatsApp pessoal 992-30-50-40. Nós vamos atualizar o intervalo comercial. Nós estamos conversando aqui com o Leonir Tauf, advogado, também direito ambiental, produtor rural, apaixonado pela natureza, um cara que tem cidadão caxiense e que tem propriedade para falar desses assuntos aqui. E a gente convidou justamente para falar, para dar as informações que já estão sendo dadas pela Rádio Caxias ao longo das últimas semanas. O que esse pessoal tem trabalhado aqui na Rádio Caxias? Aliás, o rádio. Exatamente. O rádio, quero falar de novo do rádio. O rádio acabou, o rádio não sei o quê. Mas o rádio tem feito tem tido um papel fundamental na informação em momentos como esse. Né? Agilidade e segurança na informação. Segurança. Porque assim, só fazer um parênteses. Ontem mesmo eu ouvindo rádio, ontem eu estava fazendo alguma atividade ouvindo rádio. Então tinha fake news. Não basta a gravidade dos problemas que nós estamos vivendo. Bom, não faltava aquele que espalhou que caiu o túnel da Rota do Sol, não bastava aquele dizer que rompeu uma represa. Qual a informação da segurança? Rádio. Se você acessar o rádio, imediatamente você tem informação. Então nós estamos aprendendo a isso, vamos acreditar. Se tu abrir o celular, tu vai assim, ó, vamos dizer assim, ó, um monte de 60% é mentira, é fake news. É coisa tendenciosa. Nós temos o rádio, que cada um tem sua opinião, como nós todos aqui nessa mesa, e tem um propósito. O Acredita não é um programa que está aqui para casa, é um programa que faz uma comunicação humanizada, que faz comunicação diferente, e o rádio é a segurança da informação. Se alguém que tiver, nesse momento, acessar o WhatsApp e pedir aqui para o Alberto Meneguzzi uma situação importante e relevante, ele vai atrás, ele vai responder com segurança. E ainda tem localidades que não tinham luz, não tinham água, não tinham internet, mas tem um rádio de pilha. Tem um rádio de pilha, exatamente. Tem um rádio de pilha. Exatamente. É isso, a importância do rádio, nós falávamos isso hoje pela manhã, nós somos do rádio, né? Claro que a gente tem as outras tecnologias, mas nós confiamos no rádio e nesses momentos a gente vê a importância do rádio. Bom, nós estamos com o programa Acredita no ar, na Rádio Caxias, 93,5 FM. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Você está ouvindo o programa Acredita. E nós estamos de volta aqui com o programa Acredita, na Rádio Caxias 93,5 FM, no oferecimento de Unimed, Sindserv, Guifer Comércio de Metais, CV Comércio de Frutas e Verduras, Melhora Mundo, Leonir Tauf, empreendimentos sustentáveis. Acesse melhoramundo.eco e saiba mais. Eu estou batendo aqui no Leonir Tauf, porque Melhora Mundo é um projeto, né? Vamos dizer assim, é um projeto. Da minha família. Exatamente, olha só, e por isso que está aqui, porque esposa. nós queremos melhorar o mundo com empreendimentos sustentáveis. Simpro Sindicato dos Professores, Olímpia Comércio e Sucatas, a UX também se junta a nós a partir de hoje. Educação é para toda a sua vida. Farmácia do IPAM e ainda são nossos apoiadores. A Proton Peças Elétricas e Acessórios, tudo em rações, dedicação e amor nos motivam. Da Vovó, massas caseiras e congelados, sabor de café, cafeteria e buffet de sorvetes. Ótica Foque Bem, muito além do seu olhar. E Jussara Colchões
Produções na Rio Branco, bem pertinho ali do quartel, e também Italiano de Sangue, cidadania italiana sem burocracia. Aliás, falei da Ótica Foque Bem, estou aqui com óculos da Ótica Foque Bem. Quem é que eu pareço aqui? Do Richard Gere, Brad Pitt? Não, eu acho que o Richard Gere combina mais. Exatamente. Eu sempre digo tu teria que perder uns 27 quilos e tal, ficar um pouco mais... Mas eu sempre lembro pra Margot, porque essa história aí, isso aí é gordofobismo. Gordofobismo. Tu tá fazendo comigo é gordofobismo. Eu só quero que tu se... Rose embrolhado, tu tá escutando e tu vai levar uma bronca em casa. Eu quero dizer o seguinte, que eu sempre digo pra Margot, eu subindo a escada rolante do shopping, ali perto de casa, com uma rosa, entregando pra Margot. Essa é a cena que eu lembro quando eu ponho esse óculos da Ótica Foque Bem. Que maravilha. Richard Gere naquele filme. Não, exatamente. Isso aí. Nós estamos aqui com o advogado Leonir Taufi, especialista também em direito ambiental. Ele começou a faculdade de engenharia ambiental, não concluiu, mas... Não conseguiu superar os cálculos. Não conseguiu superar os cálculos. Eu também comecei uma pós, também não consegui concluir, mas enfim. E nós estamos aqui fazendo um programa especial hoje, né? Dando informações, levando as informações. O pessoal está mandando recados aqui, pedindo como é que está a estrada da BR-116 Caxias do Sul São Marcos. Estou mandando essas informações para o grupo de defesa civil, que eu faço parte, ali também o pessoal responde, né? E tem assim, ó, pessoal, tem recados aqui políticos, e o nosso interesse nesse debate não é falar de política de um político ou de outro. Nós não vamos fazer isso aqui, tá? Mas políticas públicas, que é diferente de falar de um político ou de outro político, até porque eu não acompanho toda a programação da rádio, mas assim, não sei onde falar uma coisa, não sei em que programa, em que horário falar uma coisa ou outra, ou se foi nessa rádio ou se foi em outra. Então, nós não vamos entrar nessa bronca aí. Nosso negócio aqui são políticas públicas e também a questão ambiental. No bloco anterior, o Leonir aqui falou a respeito da Amazônia. As pessoas acham que não tem relação nenhuma, não tem nada a ver. A Amazônia lá, não tem nada a ver aqui com o Sul, e eu falei também da Mata Atlântica, né? E eu citei aqui o Luiz Fernando Guedes Pinto, que é presidente da SOS Mata Atlântica, e ele deixou uma pergunta: por que o planeta chegou a esse ponto? E ele respondeu: nós dependemos da saúde da natureza, e esta depende da saúde da humanidade. É uma frase excelente. Então ele cita também a falta de educação, a falta de informação, de entender que a energia vem dos rios, que a comida depende de insetos, animais e plantas que vivem na floresta, mas as pessoas vivem na cidade, no concreto, não conseguem se sentir parte da natureza. Essa é a palavra do Luiz Fernando Guedes Pinto. Mas antes, deixa eu acionar a Margot Segatti, que ela tem algumas informações. Margot, senão a gente ia deixar a Margot de fora, não dá, né? Enquanto o Leonir toma o seu café numa xicrinha com as patinhas do gato. Xicrinha de patinhas. Vamos fazer um levantamento, então, dos últimos números que a gente tem, Alberto. São mais de 300 mil pessoas sem energia elétrica no estado. Nós temos 74 desaparecidos ainda, 55 mortes no estado do Rio Grande do Sul, até ontem à noite, né? Foi o último dado da Defesa Civil, 25 na Serra e 5 mortos aqui em Caxias do Sul, em Galópolis. Uma tragédia que aconteceu em Galópolis, né? E, aliás, quero mandar enfim, tem muitas histórias, né? Não quero individualizar, mas teve uma situação na minha família de uma prima que trabalha no cartório de Galópolis, e no dia em que aconteceu o desmoronamento, que destruiu o cartório, né? Destruiu o cartório. Se ficou na dúvida se iria trabalhar naquele dia ou não. E o pessoal discutindo no grupo e decidiram não ir trabalhar naquele dia. E foi justamente naquele dia que desmoronou, né, tudo ali. Sim. E destruiu o cartório. Então poderia ter sido uma tragédia maior. Margot. E ainda sobre Galópolis, então, ontem teve 150 famílias foram evacuadas ali da região de Galópolis, também estão em Caxias sendo abrigadas aqui, né? Alguns recados interessantes para a gente também fazer o alerta aqui no Acredita. O próprio vice-governador está pedindo para não fazer turismo de desastre. Tem, né? Gente que faz turismo de olhar, filmar levar a família, filmar. Então, evitar fazer isso também. E também não usar drones nas áreas afetadas, pois interfere na segurança, né, das aeronaves que estão fazendo o socorro.
Até isso, né? Tem turismo de desastre. Não, mas uma coisa incrível. Só dar uma informação aqui que me pediram a respeito do trânsito entre São Marcos e Caxias do Sul, via BR-116. Está liberado, os bloqueios foram removidos e os quilômetros 128 e 133 estão avaliados pelo DENIT, que confirmou a liberação, tá? Isso está no Instagram da Prefeitura de São Marcos, e eu agradeço aqui o Rafael Dalabrida, que mandou pelo grupo de Defesa Civil, no qual a gente está aqui atento com informações corretas. Leonir, o que a gente pode falar? Por exemplo, eu citei aqui Mata Atlântica, mas fique livre para a gente falar de outras coisas. Alberto, nós estamos trazendo vários debates, um debate não é fazer... O objetivo é nós fazer algumas reflexões no dia de hoje, né? Eu acho que é isso que é importante. A gente tenta levar o bom humor, levar a vida para frente, tá? Mas é importante refletir. O Rio Grande do Sul tem apenas 7% da Mata Atlântica preservada. De toda a Mata Atlântica, que é a importância para o bioma brasileiro, a Mata Atlântica, o Rio Grande do Sul tem 7% preservada, apenas. Tá? E não só, e aí nós temos, além disso, nós temos a questão dos campos nativos, que também são importantes. Então, quando a gente diz, e eu falo isso porque a gente enfrenta aí todo dia essa discussão, as queimadas dos campos nativos, nós vamos enfrentar agora, no mês que vem, no mês de agosto, começam as queimadas, porque a geada vai vir, vai queimar o pasto e as pessoas vão começar a queimar. Isso interfere muito no aquecimento, isso interfere muito no clima, porque o clima não é amanhã que vem uma chuva e já dissipa tudo. O clima não se manifesta dessa forma. Nós estamos falando aqui que o principal sistema que interfere no clima do Rio Grande do Sul, eles vêm através exatamente desses, chamam-se rios voadores, que são estruturas de calor e de massa, de nuvem, que vêm exatamente da Amazônia. Interfere aqui no nosso clima. Então, se nós não tivermos a capacidade de compreender que essas pequenas ações, elas interferem, nós estamos contribuindo para o agravamento do problema. Então, eu acho que essa é a reflexão que nós temos que fazer. Então, nesse dia que todos nós estamos com o coração apertado, a gente até tenta levar a vida um pouco mais leve, mas a gente, assim, eu já chorei, eu já busquei ajudar, eu já entreguei, eu já não dormi. Na quarta para quinta eu não dormi nada. Não dormi nada porque é exatamente... Né? Então, assim, nós todos estamos consternados, mas assim, o que nós podemos fazer? Nós temos que ajudar as pessoas, nós temos que acreditar, nós temos que fazer nossas preces, nós temos que fazer nossa oração, mas nós precisamos pensar que nós temos que respeitar o meio ambiente. E e aí tu falaste bem no início, quando a gente transforma a questão da proteção ambiental num debate politiqueiro, porque dizer assim, eu estou do lado de cara de lá porque eu sou direita, eu sou esquerda. Quando a gente reduzir esse debate a esse debate que é direita e esquerda, nós estamos contribuindo para o agravamento do problema. Nós estamos contribuindo. Então são questões diferentes, nós precisamos saber, tem que saber o que o seu vereador, o que o seu deputado, o que o seu prefeito, o que o seu governador, o que o seu presidente... fez de concreto. E estão fazendo com relação a isso. Concretamente, sabe? Concretamente, assim, eu quero vir. Eu dizia lá atrás, em setembro eu disse, eu espero que o Estado do Rio Grande do Sul tenha um projeto de mitigação desses problemas. De lá até aqui, não se investiu um centavo dos 340 milhões gastos, não se investiu um centavo em medidas mitigatórias, que é prevenir, que é pensar nisso. Então parece que isso não existe. Esse é o grande... Então nós temos que dizer isso, nós temos que refletir sobre isso nesse momento. Não adianta só, eu vou fazer um plano maravilhoso para poder recuperar e tal. E aqui 6 meses nós estamos com o mesmo problema. Provavelmente, eu já ouvi cientistas dizendo que o Rio Grande do Sul não tem mais como voltar atrás. Constantemente nós vamos ter isso. Mas por isso nós precisamos mitigar. Exatamente. Ou nós precisamos se adaptar. Não só socorrer, não só medidas de reparação de danos. Mas adaptação. Exatamente. Mas a adaptação requer o quê? Mas é possível mitigar também, Alberto. Assim, nós temos que recompor as nossas encostas, nós temos que salvar os banhados, nós temos que salvar a Mata Atlântida, nós temos que resolver essa questão, de fato, intervir nessa questão das queimadas, da preservação dos campos nativos.
Mas a adaptação também é não fazer mapeamento, só fazer, a cada enchente, a cada tragédia, fazer mapeamento de áreas de risco. É importante o mapeamento, mas tem que retirar as pessoas de lá. Exatamente. Tem que fazer um mapeamento de, cara, é uma área perigosa, nós vamos ter que achar uma alternativa e retirar essas pessoas daqui. Exatamente. Sabe, é isso, a gente fica sempre falando em mapeamento. Ok, o município está fazendo mapeamento. Não estou falando desse município, todos fazem, né, isso. Mas não retiram, não tem um plano para retirar as pessoas das áreas de risco. Mas, Alberto, eu vou te dizer uma coisa, inclusive eu sou parte dessa questão. Quando a gente fez, lá em 2000, quando era diretor-presidente do SAMAI, nós fizemos um plano exatamente de contenção, do vertedor da represa do Albó. Lá foi feito, tem um plano, depois deve ter sido renovado e tal, mas já se identificou, e muito antes que isso, que as pessoas construíram por problema habitacional, não porque não é de maldade, mas abaixo da represa do Albó foi ocupado aquela área de forma irregular. Essa é a verdade. Tem que dizer para as pessoas, se foi ocupado de forma irregular aquela área. E as pessoas têm que ser removidas de lá. Primeiro, não era para deixar ocupar. Então, sim, às vezes é antipático você chegar lá e remover as pessoas e pegar, se precisa usar força para tirar as pessoas de lá. Antes, quando ocuparem de forma irregular. Segundo, tem que tirar as pessoas de lá. Não tem outra forma. Porque então nós estamos na iminência, nós tivemos uma semana passada a iminência do transbordamento e do rompimento da represa do Albó, e as pessoas iam ser dizimadas. Simplesmente. Então, e a gente não. Então, isso é o que é? É não pensar numa situação de resolver o problema. Tem que ter um projeto, e espero que agora que se pense concretamente, urgente. Tem que retirar as pessoas que estão abaixo da represa do Albó. Não é todo mundo, não estou alardeando, estou dizendo assim, existe abaixo, é só quem vai lá, conhece, abaixo do represamento do Albó, tem lá umas 30, 40 famílias, elas têm que ser retiradas. E não é retirado, botado na valeta, não estou dizendo isso. É criar uma habitação popular para isso. Nós temos que ter esse processo com recursos para isso. Ou buscar os recursos, reforçar isso. Né? Não vem o recurso. Cara, bate na tecla. É isso que nós temos que fazer. Então, nós temos que fazer, aí falo de todo mundo, desde dos vereadores que representam aquela região até os nós temos que pensar de forma séria da emergência ambiental, climática que nós estamos vivendo. Séria. E séria pensar em medidas mitigatórias de adaptação, não só para nós resolver os problemas dos passivos. Leonir, nós temos aqui no programa um quadro de educação para o trânsito, né? Porque nós pensamos num jornalismo humanizado, de promoção da vida, e a gente entende que educação para o trânsito é algo importante. Aí pode perguntar, o que tem a ver trânsito com o meio ambiente? Muito. Nós estamos no Maio Amarelo, né? É o mês do trânsito, de discussão das questões do trânsito. Está valendo também de que a mobilidade em São Paulo, né, andar de bicicleta, de bike, e-bike, economizou 20 mil toneladas de gás carbônico. Então nós temos um plano de mobilidade em Caxias do Sul. Eu duvido, pelo relevo, não é, pela falta de intenção de um governo ou outro, que a gente consiga, num curto espaço de tempo, fazer com que as pessoas deixem em casa os seus carros e andem, né, com outros de ônibus, ou a pé, ou de bicicleta. Mas tem tudo a ver, mesmo a questão do trânsito, com a questão da natureza, com a questão climática. Esse é um dado específico de São Paulo, né, onde se fizeram algumas ações para as pessoas andarem de bike, de bicicleta, enfim, ir para o seu trabalho. Não, mas por isso aí a gente vai trazer uma situação que nós precisamos trazer na pauta atual esse problema. Nós estamos concretamente aqui, vamos falar aqui, nós estamos entrando num processo na questão das eleições municipais. Qual proposta concreta o teu prefeito, o teu vereador trazem para com relação a isso? Nós estamos falando isso. Não estou falando de partidarização, mas estamos falando de política, de vida. O que projeto tu tem nessa questão ambiental? Eu quero dizer assim, acho que essa situação da emergência climática, ela tem que ser pauta central da questão dos programas de governo e dos governos municipais, estadual e nacional.
E isso assim, e esse espaço a gente tem que dizer, nós temos que falar com o nosso representante, com o nosso vereador, com o nosso prefeito, com o nosso deputado estadual, nosso deputado federal. E assim, ó, eu vejo, e aí para dizer assim, ó, Alberto, estavam falando ali, tem aqueles do turismo da tragédia, tem aqueles que vão lá fazer videozinho e fazer lacração na frente da tragédia, sabe? E esse ano muito mais. E né? esse mesmo que vai lá fazer lacração é aquele que vota para poder flexibilizar o Código Ambiental. Aquele que tá defendendo lá que se ocupe as encostas, vai fazer videozinho lá chorando na frente da encosta. É isso que nós estamos falando. Então nós precisamos se envolver nesse processo. Se envolver nesse processo é ao contrário não é político tudo igual, não é verdade isso, não acredite nessa cantilena aí, porque isso interessa os maus. Esse discurso de dizer que é tudo igual interessa quem se aproveita disso. Bom, deixa eu só dizer o seguinte, nós estamos aqui fazendo uma mesa redonda, vamos dizer assim, não é um debate, nós não estamos debatendo, eu e o Leonir aqui, eu estou entrevistando o Leonir. Então a Rádio Caxias durante toda a semana fez um serviço muito importante de informações a respeito de tudo que aconteceu aqui. Fez um trabalho muito importante, pessoal, um trabalho exaustivo de dar informações para a população a respeito de onde ela pode colaborar, de onde ela pode estar. E nós estamos aqui hoje pela manhã com coragem, porque os veículos de imprensa têm que ter coragem também de debater esses assuntos, né? Como, por exemplo, olha só, nós já vamos encerrar, mas eu quero te convidar para permanecer aqui, porque está aqui, já vai ser entrevistado o José Bianchi, que é um cara da área rural, né? Ele fez... Desde que tenha mais um café, eu fico. Não, vai ter um café na tua xicrinha de patinhas aí, de gatinhos, né? Porque ele escreveu o livro Lavradores de Enxada, 4 anos de pesquisa. Circulou por toda a região, não só a região aqui de Caxias do Sul, mas em outras regiões também. Conversou com vários colonos, produtores rurais, ouviu várias histórias, andou pelo rio Caí. Enfim, o trabalho é fantástico. Ia ser agora o lançamento, mas também foi adiado o lançamento do livro, e eu quero que tu fique aqui para a gente conversar com ele um pouquinho. Mas eu quero falar sobre os portões lá em Porto Alegre do Guaíba. A negligência, gente, vamos falar o seguinte, negligência na manutenção dos portões que deveriam segurar a água do Guaíba em caso de enchente, né? Não adianta ter muro para proteger a cidade se os portões eles estavam enferrujados e desgastados pela ação do tempo. As casas de bomba, 20 casas de bomba. Isso é negligência, não é coisa de Deus. Exatamente. Deus não enferruja. Não investiram porque isso fica escondido. Então não enferruja. Não fizeram. Pessoa, não, é coisa de Deus. Mas Deus não enferruja os portões. Isso aqui é negligência, gente. É negligência de quem está à frente, quem deveria estar fazendo a manutenção e o cuidado dessas coisas. Exatamente. Isso que a gente fala assim. Isso é uma medida de adaptação. Você tem, desde 1940, 1960, tem essas casas de bomba, 20 casas de bombas, e os diques, e as proteções, os muros de contenção. Exatamente para segurar, para retardar o problema, né, Claro, ela foi muito maior, o volume é tão grande. Foi maior. Mas assim, ia retardar o problema. Não, eu vi cenas, Alberto, assim, que eu fiquei chocado com cenas que... Quando a água começou, porque os muros não estavam funcionando, né? Não fizeram a manutenção, a casa de bomba não funcionou, né? Primeiro ligaram a máquina, veio a água e a casa de bomba. Eu trabalho no SAMAI, tinha bomba, o SAMAI de Caxias do Sul tem bomba que ela fica submersa ao esgoto e funciona. Então não me digam que uma bomba da água, porque a água atingiu a casa de máquina, não funciona. Existe hoje tecnologia que faz funcionar. Obviamente, não estou falando nada de novidade. Uma bomba funciona mesmo submersa à água. É óbvio. Qualquer bomba, qualquer poço. Essa tecnologia existe há muitos anos. Não se fez a manutenção disso. Porque isso não é importante.
Não falou de Porto Alegre aqui. Não, mas assim, ó, nós temos que falar dessas coisas. Nós precisamos falar disso. Nós continuamos fazendo solidariedade. Vou sair daqui hoje, vou trabalhar, recolhendo donativos. Vamos continuar, vamos trabalhando. Mas nós precisamos falar disso. Alberto, nós temos o dever, é como tu dizes, ter a coragem de fazer isso. Bom, vai ter gente que vai nos... Não tem problema. Nós precisamos transformar isso enquanto uma pauta prioritária. Se nós não fizer isso, nós vamos continuar chorando e se lamentando e dizer que é provação divina, que não sei o quê. Não. Existe a natureza que nós tivemos, essa dádiva divina, de ter essa natureza deslumbrante, maravilhosa. Nós vivemos numa região privilegiada com relação a isso. Nós temos o dever de preservar. E não em razão do lucro, em razão do comodismo, destruir. Nós não temos que destruir. Nós temos que preservar. E às vezes precisa assim, eu vou deixar, eu estou fazendo um loteamento. Mas aqui eu não posso. Então, deixa essa área de preservação. Às vezes eu tô com a minha propriedade, mas se eu aumentasse aqui, eu vou conseguir plantar 10% a mais. Mas é importante preservar, é importante, é fundamental para que a natureza continue te dando essa maravilha, que é essa beleza, o alimento, a tua sobrevivência, o teu desenvolvimento, a tua forma. Não, nós precisamos respeitar os limites da natureza. Leonido, e não estamos fazendo. Deixa eu repassar aqui alguns recados. O Carlos mandou um recado aqui no 3289-3093, diz assim, sobre o que está acontecendo, é muito triste, mas tem coisas que podem ser evitadas. O Leonido falou em retirar as pessoas perto da barragem da Ubó. Não tem como, pois são bairros inteiros abaixo da barragem. Tem que diminuir o tamanho da barragem. 10, 20 anos que falam que ela pode romper. Por que esperam 2 dias para abrir as comportas? Outra coisa, há cerca de 1 ano fizemos uma reunião com o pessoal da CSG, que é a concessionária aí de rodovias, né? E mostramos o problema das árvores enormes na beira das estradas. Pinos ilhotes, eucaliptos enormes, que pesam nos barrancos e trazem tudo abaixo. Tem coisas que são óbvias, até vão acontecer. Tem que antecipar os problemas para que se evite o máximo coisas piores. É isso, Carlos. Obrigado pelo teu recado. Isso é a mitigação que nós falamos. Mitigar os problemas, né? Tomar providências antes que elas aconteçam. Floreci Santa Catarina está dizendo que está ouvindo o programa. Não conheço o Leonir Tal pessoalmente, mas que sensato nas colocações e ainda dá tempo de tomarmos a atitude. Tem um pedido aqui também sobre a Rota do Sol, como é que está a situação da Rota do Sol. Eu já mandei esse pedido para o GT da Defesa Civil, Grupo de Trabalho da Defesa Civil. Mas tu recebe elogio, mas tu tá levando porrada aqui também, tá? Normal. Mas é porrada política e eu vou passar o número da pessoa para o Leonir. O Leonir provavelmente vai ligar para essa pessoa e vão discutir de forma civilizada a respeito das questões políticas que envolvem também essa questão do clima. É isso, né, Leonir? Nós temos que discutir de forma civilizada, com argumentos, enfim, sem problema nenhum. Não é o momento de criarmos extremismos. E não temos a pretensão de ser dono da razão. Exatamente. A gente está colocando opinião, uma visão sobre isso. O que não dá para ter é cegueira. Não dá para deixar de olhar o que está acontecendo. Muito boa frase. Nós vamos ao intervalo comercial, 9h13, e daqui a pouquinho, depois do intervalo, o José Bianchi vai falar sobre o livro Lavradores de Enxada. O Leonir foi um lavrador de enxada, uma obra que vai deixar um legado importante para a história da nossa região. Um livro que foi escrito em 4 anos, há 4 anos, um pouquinho mais. Daqui a pouquinho com o Bianchi. Esse é o programa Acredita, essa é a Rádio Caxias 93,5 FM. Você está ouvindo o programa Acredita.